Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Hoje, vamos abordar os passos que você pode seguir para falar de temas chatos sem ser uma pessoa chata. E por que isso é importante para você? Vamos pensar o seguinte: se você vai fazer qualquer tipo de apresentação profissional na faculdade, seja lá onde for, se você precisa apresentar uma ideia ou um fato para alguém, grandes chances são de que essa coisa muitas vezes não seja tão legal assim, mas você está apresentando algo porque você precisa convencer alguém de que aquilo é relevante, de que aquilo importa para aquela pessoa de alguma forma. E nem tudo vai ser legal. Aliás, assim, a menor parte das coisas vai ser legal de se abordar. Quando você aprende a falar de temas chatos sem ser chato, você ganha a atenção das pessoas, você consegue convencê-las, seja lá do que você quer fazer. Coisa importante aqui, já faz aí 10, 11 anos que falar em público é parte do meu trabalho, assim, de maneira muito frequente. Na semana anterior à gravação desse podcast, eu gravei 8 episódios do podcast da empresa na qual eu trabalho, que é a Hotmart. Pouco antes disso, teve 2, 3 palestras ainda. E isso é uma coisa que acontece bastante, muita palestra rola. Minhas últimas palestras tiveram uma média de satisfação muito boa. Teve uma que, inclusive, foi um caso raro. Teve NPS 10, foi nota 10 de satisfação. Isso aí foi uma coisa que eu acho que foi inédita, inclusive. Mas por que essas palestras são tão bem avaliadas? Existe um fator sorte, porque depende muito do público que está escutando, mas também tem bastante técnica envolvida, e parte da técnica é você conseguir se preparar para qualquer público. No episódio, eu vou falar principalmente de uma palestra que eu dei há 2 anos, que foi um momento no qual eu criei 2, 3 palestras diferentes, que particularmente eu gostei muito de criar porque elas envolviam muito metáforas. A criação de narrativa era muito forte. Uma dessas palestras foi em São Paulo, a outra foi em Santiago do Chile. Teve uma parecida em Miami, mas a maior parte, é claro, é no Brasil. As minhas últimas 2 foram para um grupo de médicos e para um grupo de empresários. E essa do grupo de empresários teve nota 10. A do grupo de médicos teve uma coisa que foi muito pensada, e eu queria ver se dava certo, que eram 2 slides altamente instagramáveis, e eu queria saber qual deles impactaria mais gente. Esse que foi o vencedor, ele foi repostado no Instagram umas 15, 20 vezes, então ele funcionou. Dito isso, como falar de temas chatos sem ser uma pessoa chata? Primeiramente, para mim o palco ou a sala de reuniões, o PPT, o slide, é como se fosse um filme da Disney. Nele você consegue explorar tanto os seus maiores desejos, seus sonhos, suas fantasias, com certos limites, é claro, Engraçado você, nossa, que engraçado, engraçadão você. quanto se deparar com alguns traumas e medos. Você pode travar, você pode gaguejar, e gaguejar é normal, gente, todo mundo gagueja, mas não é tão difícil assim uma apresentação que parece um conto de fadas na sua cabeça se tornar numa coisa completamente sombria, igual aquele pedaço do Rei Leão que o Simba é orientado a não entrar, que em São Paulo a gente conhece como Osasco. Bora lá para o primeiro passo. Leve em consideração a ideia a ser vendida ou passada. Essa apresentação que eu vou usar de exemplo aqui foi uma apresentação sobre lifetime value, que é quanto o seu cliente vale para o seu negócio enquanto ele se relaciona com o seu negócio. Mais ou menos quanto dinheiro essa pessoa gera para a sua empresa no ciclo de vida dela. Se eu fosse pelo caminho mais óbvio de todos, o que é o comum, eu falaria: por que a LTV importa? Por que você deve focar na LTV do seu negócio? Como fazer o seu LTV ser mais alto? Isso não vai chamar atenção, porque as pessoas, elas não estão ali puramente pela técnica. Tem muita técnica acontecendo. Na palestra recente que eu dei para os médicos, um slide falava inclusive: todo mundo do seu segmento já se veste igual, então o que você pode fazer de diferente? Então eu sabia que aquele público era um público de estrategistas de marketing, de pessoas que ainda não estavam tão avançadas assim em marketing, e por eu trabalhar no backstage desse mercado, observando esses dados diariamente, eu sabia que esse é um dado muito importante. Qual era a ideia a ser vendida ou passada? Como aumentar o LTV do seu negócio? Anota aí, toda apresentação, todo pitch, toda aula, toda venda, ela tem que entregar uma conclusão, uma ideia, uma ação, um caminho. Eu queria que as pessoas entendessem que, se elas focassem naquilo, elas poderiam vender 30% a mais. Então eu não prometo que a pessoa vai vender 30% a mais, eu faço ela concluir
que ela vai vender 30% a mais. Portanto, foco na ideia a ser vendida ou passada. Se você trava para criar apresentações, se você trava para pensar em uma reunião, a primeira coisa a se pensar é qual é a ideia que você quer passar. Qual é a conclusão que você quer que as pessoas tenham. Voltando no podcast que eu gravei aqui sobre o vídeo do Nicolas Ferreira. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó. Ele tava com uma ideia na cabeça ali, que era Não consegue, né? descredibilizar o governo Lula. E ele atingiu esse objetivo com a narrativa que ele criou. E o Pix? Nada ainda. Ah! Uma vez que você identificou qual ideia você quer passar, o passo seguinte é quebrar em linhas simples todos os fatos sobre essa ideia. Como a minha ideia era falar sobre LTV, mas falar sobre LTV por si só é um negócio chato, eu trouxe uma analogia. Fiquei brincando com algumas metáforas de alquimia, e aí a gente já vai se aprofundar nisso. Então, o que eu peguei ali? Bom, eu vou falar de alquimia e eu vou falar de lifetime value. Eu listei todos os fatos possíveis sobre lifetime value e e eu listei todas as curiosidades e afins sobre alquimia. Você pode fazer isso aí usando o ChatGPT, Google, qualquer outra ferramenta, mas liste coisas simples. Quais são os principais tópicos sobre essa ideia que você quer abordar? E aí você começa a fazer ali anotações, correlações e vai guardando. Na hora não faz sentido, mais para frente faz. Terceiro passo. Você vai buscar por referências que casem com alguns desses fatos. Eu falei da alquimia. Eu li, quando eu era adolescente, o livro do Paulo Coelho, O Alquimista, e eu lembrava que a ideia da alquimia é você pegar algo que não vale nada, por exemplo, chumbo, e transformar em uma das coisas mais valiosas do mundo, que é ouro. E na hora, o que eu tracei ali de correlação foi um comprador que gera poucas compras, que gera pouca receita, ele é um comprador que não vale quase nada, ele é um chumbo. E um comprador altamente fidelizado é um comprador que vale ouro. Então, se eu aumento o meu LTV, eu estou fazendo alquimia dentro da minha empresa. Eu estou transformando chumbo em ouro. O que você pode fazer aí, você vai basicamente brincar da mesma forma que a gente foi no passo anterior, que é uma vez que eu tenho ali os fatos listados, eu começo a buscar correlações, eu começo a buscar frases. Então, por exemplo, alquimia é transformar chumbo em ouro. LTV alto é você transformar um comprador que vale pouco em um comprador que vale muito. Você começa a pesquisar frases sobre metamorfose, que era o caso que eu pesquisei ali, né? Sobre transformação, frases sobre LTV, e começa a ir misturando. É igual cozinhar, você vai jogando um pouco de tempero, identificando como chega. Algumas vezes vai sair coisa muito boa, algumas vezes vai sair coisa bem ruim, você só vai descobrir testando. Só que quanto mais você pesquisa possíveis frases e referências, em mais ideias você chega ou mais você se aprofunda na ideia que você teve. Esse foi o passo 3. Busque por referências. As pessoas entendem algo com maior facilidade quando você traz analogias e metáforas. Foi por isso que eu brinquei ali de Osasco com a parte cinzenta do Simba. Eu quis fazer uma correlação rápida só para trazer, às vezes, um elemento visual ou uma pequena piada em jogo. Uma vez que você passou por esses 3 pontos, focou na ideia ser vendida ou passada, quebrou em linhas simples todos os fatos, buscou por referências que casem com esses fatos, você vai fazer a coisa que eu estava fazendo aqui agora. Estresse as correlações. Correlação é aquilo que todo mundo faz em todo post de LinkedIn. Ai, o que tal coisa me ensinou sobre X? Porque a doença do meu sobrinho me fez ser um profissional melhor. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão. Beleza, cada narrativa é cada narrativa. Mas se você vai nas correlações muito clichê, isso aqui não é um sprint, é uma maratona. Eu estou pensando no longo prazo, estou pensando numa maratona. Você não está chamando a atenção de ninguém. As boas correlações, elas vão ser um pouco mais únicas. A palestra que lá em Santiago do Chile foi muito bem avaliada, também era sobre lifetime value, mas ela comparava
com uma produção de vinho, falando que uma fazenda, né, que tem ali as suas videiras, ela não aumenta o terreno no ano contra ano. Então ela não tem mais espaço para crescer fisicamente. Ela precisa fazer com que essas videiras valham mais dinheiro, com que o produto gerado ali dentro valha mais dinheiro. E a mesma coisa com clientes. Você não necessariamente vai crescer só com novos clientes, você pode crescer com clientes que valem mais. Foi uma boa correlação. E vale lembrar que uma metáfora boa não é só um elemento de storytelling, é um elemento de aprendizado. Tanto crianças quanto adultos costumam reter mais informação de acordo com a narrativa contada e não necessariamente com a informação em si. Vai ser assim em música, vai ser assim em livro, filme, até na Bíblia. Então vale muito a pena gastar tempo nessa parte. As principais correlações que eu cheguei ali foram, na alquimia, o que mais importa é você dominar os 4 elementos para transformar chumbo em ouro. Então pensei, quais são os 4 elementos para transformar um comprador de baixo LTV em alto LTV? E só roubei a parte da alquimia, como transformar chumbo em ouro no mercado digital. Quinto passo, você vai escrever uma linha mestra e você não vai desviar dessa linha mestra. Essa dica vem diretamente do livro TED Talks. É muito fácil se empolgar ou então você se distrair durante uma narrativa. Por isso vem a importância de ter estressado muito as correlações e de ter certeza que a maior parte dos exemplos que você vai dar não fogem do caminho planejado. Uma linha mestra, você pensa qual é o começo, o meio e o fim da coisa que você quer contar. E todo exemplo que você dá, tudo que você conta, toda história que você puxa é correlacionada àquele meio de caminho, àquela história que você imaginou, àquela narrativa que você imaginou. Daí você vem para o 6º passo. É o meu preferido aqui, só que ele é, eu acho que o mais difícil. Misture exemplos reais com lúdicos, mas não exagere muito. Como eu falei, metáfora é um excelente dispositivo de aprendizado, de entretenimento. Correlações são ótimas para isso. Buscar referência em livro, filme, série é bom pra caramba. Mas se isso for ali 80, 90% da apresentação, ferrou. Ninguém vai reter nada. Toda vez que você faz uma metáfora ou uma correlação, você precisa trazer a pessoa de volta para a realidade. Indo um pouco distante aqui, na palestra que eu dei para os médicos no começo de 2025, o slide que mais chamou a atenção das pessoas foi um slide dentro do tópico de publique sua opinião na internet. Porque esse slide falava assim, a maior ferramenta, não, o maior antídoto contra a pilantragem profissional é o seu conhecimento. Isso era a conclusão depois de eu mostrar vários exemplos de pessoas que criam narrativas para contar uma opinião na internet e se diferenciarem em seus mercados. Se eu não dou a conclusão, os exemplos ficam soltos. Então, se eu trago a conclusão, aí vem aquela reação de entendi. O lúdico é você contar uma história, trazer um bom elemento visual, trazer boas referências, as referências não ficarem só na sua cabeça, você brincar um pouco com as pessoas, voltando aí na questão do Simba, né? Foi um pouco de lúdico sobre isso. Nessa palestra sobre a alquimia dos negócios digitais, como transformar um cliente de chumbo em um cliente de ouro, a cada vez que eu entrava em um tópico diferente, tinha algo meio lúdico brincando com os 4 elementos, terra, fogo, água, ar ali. É legal, engaja, mas não tangibiliza. Sempre que você traz algo lúdico, você precisa trazer uma conclusão. E o 7º passo para você falar de qualquer coisa chata, sem ser uma pessoa chata, leia tudo em voz alta e repita até fazer sentido. Se você nunca falou em público, ou se você já falou em público, mas ainda sente aquele medinho de sempre ali, ler em voz alta é game changer. Muda o jogo total. Um hobby que eu tenho, que eu adoro, é cozinhar. Amo. Se eu cozinhasse todo dia as coisas que eu gosto, eu já estava pesando uns 400 quilos. E o que acontece muito na cozinha? Você está ali preparando o prato que for, você imagina ele perfeito na sua cabeça. Você fala, nossa, eu vou colocar
essa carne desse jeito, vamos, sei lá, o risoto vai estar daquele jeito ali, eu vou colocar uma saladinha num prato do lado, a taça de vinho ali na mesa de tal forma. Na hora que você coloca na mesa, nada combina, nada funciona. Na imaginação, tudo é mais fácil. Na prática, como diz os memes, né, a vida não é um morango. Você precisa estressar a narrativa falada. Um texto é completamente diferente quando lido em voz alta. Um slide de PowerPoint, uma coisa que você vai apresentar em um tweet, eles soam de forma muito diferente quando você usa a sua voz. Portanto, leia, repita, altere, não tenha medo de mudar o que você fez. No episódio passado, nos livros sobre criatividade, eu comento muito sobre isso ali nos livros do Austin Kleon. Jogue fora e recomece até a hora que você começa a dominar aquilo. Como eu comentei, existe muita sorte envolvida. Eu diria que uns 20%, 25%, assim, tirando do sovaco, de uma apresentação funcionar, é sorte. E aqui vem a dica bônus. Como que você faz o possível para controlar essa sorte? Tenha plena consciência sobre qual é o público que vai escutar o que você tem a dizer. Se eu vou entrar em uma reunião comercial, quem são essas pessoas? O que elas estão querendo? O que eu posso oferecer para elas? O que eu sei que elas não sabem? Se eu vou dar uma aula, o que essas pessoas já sabem sobre o assunto? O que elas não sabem? Quais exemplos eu posso dar? Você precisa saber pelo menos 2 ou 3 fatos sobre a audiência que vai te escutar. Uma vez que você fez isso, é muito difícil dar errado. Pode dar errado? Pode dar errado. Se der errado, vida que segue, faça reajustes, na próxima você melhora. E falando em próxima, a gente se encontra na próxima semana.